E Murilo, queria entrar agora num assunto um pouco mais complicado. Sei que a Uhum. gente passou por um momento muito positivo, mas eu acho importante a gente mostrar também esse outro lado do jornalista, né? Principalmente no papel de influência, no papel de importância, né? Que o jornalista ele tem que ter. Eu gostaria de comentar sobre alguma situação, né? Eu gostaria que você, se puder, né, abrir um pouco sobre esse sentido, de uma situação que foi muito complicada de você trabalhar no jornalismo. Uma situação assim que você teve que cobrir alguma matéria, ou alguma coisa que te impactou de uma forma muito forte. Pra gente entender um pouco desse lado, né? Essa parte empática também das pessoas, porque eu sei que é uma profissão que tem os seus lados positivos, mas também é necessário, às vezes, fazer uma cobertura de algum momento muito delicado, ou algo nesse sentido. Eu vou te. A primeira história que vem à minha cabeça foi talvez a cobertura, uma das coberturas mais difíceis, mas eu digo de pegar muito pessoalmente pro meu lado, que Uhum. foi a morte de um grande jornalista, um grande companheiro de trabalho, o João Gabriel Bressan. Morreu muito novo, né? Teve problemas de saúde e faleceu. E ele estava afastado da TV, estava Uhum. num tratamento, enfim. Mas a gente não tinha perdido um pouco de contato, mas assim, a gente trabalhou muito tempo, muito próximo, porque eu era o repórter de rede da TV e ele era o editor de rede. Então, ele fazia, a gente estava numa sintonia de trabalho muito grande. A Uhum. gente se entendia de um olhar para o outro e falar: "E aí, vamos fazer", e ele já começava a ir atrás de material e eu para a rua, e eu ligava, falava: "Tô fazendo isso aqui", ele então faz que eu já vou adiantar aqui. E quanto material a gente fez que ficou assim, que eu olho e falo assim, fizemos grandes trabalhos juntos. E eu tava na rua e o meu chefe me ligou, falou: "O que, que você está fazendo?" Eu falei: "Ah, tô fazendo uma reportagem aqui e tal, tô fazendo uma entrevista." Ele falou: "Ó, para tudo e volta aqui pra TV." Nossa. Eu falei: "O que foi? O que aconteceu?" Ele falou: "Não, vem pra cá, a gente vai fazer outra matéria, mas vem pra cá, que aqui a gente conversa." Eu li pro cinegrafista e falei: "Cara, não tô entendendo, mas a ordem é pra parar tudo que a gente tá fazendo e voltar." E tá bom. Então voltamos. E quando cheguei na redação, meu chefe falou: "Ó, tem uma notícia dura pra te dar, mas o João morreu. E a gente vai ter que fazer uma reportagem pra fazer homenagem pra ele, pra contar da trajetória dele." Eu, ó, cara, de verdade, mexe comigo até hoje essa história, mano. Eu sentei, peguei as informações que a gente já estava levantando, o pessoal da produção já estava apurando a história, desde o moleque dele, toda a vida dele, enfim. Eu fui pegar aquelas informações e fazer o texto. E fiz um texto tentando homenagear ao máximo ele. E escrevi o texto. Mandei pro Uhum. meu chefe, ele falou: "Legal, legal, pode gravar." E aí eu fui pro estúdio. Porque no estúdio a gente tem um microfone igual esse aqui, é onde a Certo. gente grava aquele texto que a gente chama de off. É o texto que vai ser coberto por imagens. A gente tem dois momentos da reportagem, né? Tem o texto em off e tem o texto em on, que geralmente quando o repórter está aparecendo é a passagem de vídeo. Uhum. Mas Esse seria totalmente off. esse, acho que eu não fiz nem passagem, acho que era só off. Certo. Mas eu fui gravar o texto. E, cara, eu não conseguia gravar, mano. Não conseguia. Eu respirei, concentrei e falou: "Cara, tem que dar, vamos." Mas é muito difícil. Muito difícil. Tanto que assim, eu gravei o começo, parei e falei: "Galera, dá um tempo." E fui tomar uma água, respirar, tomar um ar lá fora, nos fundos da TV. Acalmei. Aí falei: "Vamos gravar agora o resto." Aí eu gravei o resto do texto. E a gente foi pro jornal. Mas foi muito sofrido. Muito sofrido porque uma pessoa muito jovem, de um talento enorme. A gente convivia assim, parceiro demais, assim, de compreensão e de paixão pelo jornalismo, sabe? Eu falo, na nossa profissão tem muita gente boa, muita gente que tá ali porque tá ali, Uhum. mas gente que é apaixonada por jornalismo, que gosta demais do que faz e faz aquilo só por isso, porque talvez estivesse fazendo outra coisa e estivesse fazendo bem, mas porque ama fazer aquilo. Então, quando a gente acha essas pessoas assim, a gente tem uma sintonia de torcer um pro outro, de querer ver o outro bem, né? Então, foi muito difícil para mim. Essa talvez tenha sido uma matéria muito difícil, de eu me sentir muito limitado e falar assim: "Cara, não sei se eu vou conseguir fazer." É, matérias de acidentes também são muito difíceis, né? Matérias em que a gente vai lá e vê o cenário. É, eu tenho uma história comigo que eu sempre lembro: um casal de idosos que estava disputando uma competição
dessas de jogos regionais do Jori, né? Jogos regionais do idoso. Eles tinham ido disputar. Na viagem de volta, sofreram um acidente. O carro deles capotou, enfim. E eles, quando a gente chegou ao local, os bombeiros ainda estavam esperando a chegada da perícia. Então, os corpos estavam dentro do carro. Enquanto a gente estava lá, tentando entender, conversando com a polícia, o que aconteceu, como é que foi o acidente, enfim, chega um carro e vem a informação para mim de que o rapaz que estava ali era filho daquele casal. Ele foi até o local do acidente. E a gente ali acompanhando, eu já no primeiro momento falei, cara, não vamos respeitar o cara, vamos esperar o momento. Em algum ponto aqui que a gente sentir, eu vou conversar com uma amiga que veio dirigindo o carro, uma amiga dele que estava lá, para ver se ela teria mais informações, enfim. Mas eu falei, cara, não vamos abordar o cara agora. E chega a perícia, faz as fotos, enfim, liberou. Os bombeiros fizeram, então, com o pessoal da funerária, a retirada dos corpos. Os corpos foram levados. E o bombeiro chegou para esse menino, depois de tudo isso, esse filho do casal, e falou, pode ir lá buscar os pertences. Porque no porta-mala estavam as malas de viagem deles, a mochila. Me lembro que tinha uma mochila e as medalhas que eles tinham ganhado na competição estavam caindo dessa mochila, sabe? Ele falou, pode ir lá buscar os bens pessoais. E esse rapaz, ele caminhou, na hora que ele chegou perto da fita que estava delimitando o acesso à área do acidente, ele agachou. Acho que assim, eu não sei se ele não teve força ou se ele foi buscar força para encarar aquele momento. Mas o olhar dele era um olhar assim de... Sabe uma pessoa perdida, que você vê que a cabeça dela deve estar com 1 milhão de coisas e nada ao mesmo tempo? Uhum. E aquele cara, eu na hora, eu me coloquei no lugar dele. Eu falei, cara, o que esse cara tá passando de ter que ir buscar as coisas dos pais que acabaram de sair mortos num carro aqui? Difícil. Cara, e aí assim, nesse momento a gente é muito jornalista, sabe? De querer entender a história para contar a história. Uhum. Os fatos, o que aconteceu. E até num sentido de falar, olha, esse acidente poderia ter sido evitado, houve tal coisa, aconteceu tal coisa, cuidado na estrada. A gente sempre vai buscar a informação, não só para falar assim, morreram. Morreram porque aconteceu isso, então se cuida. Cuidado, segue as leis de trânsito, vai, enfim, todo esse cuidado. Mas ali na hora a gente é muito jornalista. É a história, é contar a história. Mas quando você chega em casa, cara, que você comprime a missão e baixa aquela adrenalina da profissão e você se permite pensar mais a fundo tudo que aconteceu, é claro que isso mexe com a gente e é uma lição enorme. Eu falo muito para os meus pais, para minha esposa, que a gente vê a vida de outro jeito, sabe? Eu acho que eu sou um cara, desde que eu comecei a trabalhar com jornalismo, que reclama muito menos da vida, reclama muito menos das coisas, e que busca valorizar mais os momentos, o que a gente tem, o que a gente pode usufruir, porque a vida é uma coisa muito rápida e muito frágil. Não dá para só ficar reclamando e ficar perdendo tempo com o que a gente talvez não possa fazer, não possa mudar, né? Enquanto a vida está passando. Então, eu hoje sou um cara muito diferente, muito transformado pela minha profissão e tento levar isso para as pessoas. Olha isso. Olha o que está acontecendo. Olha a história dessa pessoa. Se coloca no lugar dela. Vê se você tem motivo para estar reclamando. Será que tua vida é tão ruim assim? Então, a gente também bota perguntas na cabeça das pessoas, né? Passa do nível de empatia pela pessoa, mas para se colocar mesmo no lugar. Eu acho que é muito disso, né, João? Acho que, assim, a gente tá num mundo em que a empatia tá muito em baixa, né? Sim. Infelizmente, as pessoas hoje estão muito elas por elas e os outros que se danem, né? Eu falo muito isso no jornal, as pessoas estão perdendo o senso de coletividade, de comunidade. E a gente não pode deixar chegar a esse ponto, porque ninguém é sozinho. Se cada um for só o meu pelo meu e dane-se o resto, o que vai ser da gente, cara? A gente é uma sociedade, a gente é comunidade e a gente vive assim. A gente tem que viver assim. Então, a gente fica todo momento falando assim, olha, se coloca no lugar dessa pessoa, se coloca no lugar. A gente, por exemplo, essa semana falando sobre esses fogo em área de vegetação. A pessoa vai, fala assim, vou pagar alguém para limpar meu terreno?
Vou nada, eu vou pôr fogo aqui só para limpar meu terreno. Aí faz aquele fumaceiro danado, vai para um bairro inteiro, para a cidade inteira. Fuligem nas roupas, o ar fica super poluído, pessoa que tem dificuldade para respirar, doença respiratória, fica com doença atacada, alergia atacada. Tudo isso porque uma pessoa quis limpar o terreno sem gastar R$1. Então, cara, se a gente não for tentando buscar essa consciência das pessoas, o que vai ser? Então a gente tem essa missãozinha também de: ô filho, vamos acordar aí pra vida, que você não vive sozinho, não é só você não, tem uma comunidade. Então é o tal do jornalismo comunitário que a gente gosta muito de fazer, cara. Pensar no coletivo. Na comunidade.